Bom, pessoal, tá gravando. Estamos no ao vivo na nossa aula de geografia, então. Vamos lá? Então, ó, vamos dar início, pessoal, ao conteúdo. Peguem, por favor, então aí, ó, nós paramos. A última aula nossa, nós estávamos trabalhando, a gente trabalhou até a página 9, que eu falei da projeção de, aqui, a projeção de Mercator, tá? Que é a projeção cilíndrica. Peguem aí, então, agora na página 10 da apostila, tá bom? Página 10, projeção de Peters, ou conhecido como Peters, na página 10 da apostila. Eu vou espelhar aqui para vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Ó, liga o áudio só para confirmar se vai aparecer ou não aí a tela do meu computador para você. Apareceu. Apareceu. Sim. Apareceu. Vamos lá, então, começar. Ó, então, vamos lá. Só lembrando vocês, tá, que a nossa aula, ela vai até, hoje são 2 aulas seguidas, para a nossa alegria, vai até 9h48, tá bom? Vocês vão ter que me aguentar até esse horário aí. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, esqueci. Se por acaso eu sumir do nada, é que eu fui abduzido. Não, mentira. Se eu sumir aqui, é porque a minha internet caiu, tá, pessoal? Eu tô com um probleminha na minha internet e infelizmente onde eu moro aqui é afastado e a internet, a conexão ela cai direto. Então, se cair a internet, eu preciso reiniciar o modem. E isso leva de 5 a 10 minutinhos para ele voltar ao normal. Então, continua aqui na sala virtual, não saia, porque eu vou retornar a sala depois, se caso cair a internet, tá bom? Fechou? Certo. Então vamos lá então. Ó, então aqui eu projetei a aula para vocês, tá? Projetão azimutal. Desculpa, vou voltar aqui. É na página 10. Aqui, página 10. Vamos retomar só um pouquinho aqui, ó, na página 9, só para a gente ver o que nós estávamos falando na aula passada, né? Então, ó, para a gente dar sequência no conteúdo, deixa eu aumentar aqui o zoom. Vamos pegar aqui na página 10. Pega na página 9, né? Desculpa, página 8, que dá o início aqui, ó, do conteúdo. Aqui, ó, só esse pedacinho, finalzinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Projeção de Mercator, tá vendo? Página 8. Vamos lá, então. Eu vou retomar esse assunto com vocês, tá? Por quê? Para a gente dar sequência ao conteúdo da matéria, que tem bastante coisa importante que a gente vai trabalhar hoje. Vamos lá? Começando. Então, ó, o objetivo da aula, dessa primeira aula, o objetivo da primeira aula de hoje é chegar até a página 13. Vamos lá, então, tem bastante coisa. Retomando, então, projeção de mercado. O que é projeção? Para começar, projeção é a maneira de você pegar o globo terrestre e transpor ele para uma folha de papel através de um mapa. Tá bom? Então, quando você projeta ele, você pega o globo e projeta ele para uma folha de sulfite na forma de mapa. Então, isso gera certos problemas. Por que problemas? Imagina, ó, vai pensando na cabeça de vocês. Imagina você, eu dou um objetivo, uma missão para vocês. Eu falo assim, ó, pega uma bola de futebol, uma bola de futebol. Eu quero que vocês peguem essa bola de futebol. Eu dou uma bola de futebol e uma folha grande de seda. E eu quero que vocês embrulhem essa bola e eu não quero que a folha amasse. Vai ser complicado ou não fazer isso? Difícil, né? Por quê? Porque você pegar o que é reto para embrulhar essa folha, essa bola, você vai ter erros, né? A folha vai dobrar, porque não tem como. Então, pensando nisso, imagine a dificuldade dos cartógrafos para você pegar o globo e transpor ele para uma folha reta, os mapas com os detalhes dos continentes sem conter erros. Então é muito difícil isso. Então, existiram algumas projeções e algumas pessoas começaram a pensar nessa questão e projetar o mapa da maneira como ele pensa, da maneira para tentar explicar tudo isso. Então, a primeira projeção a ser criada é a projeção de Mercator. Vamos começar então a leitura? Tudo que eu grifar aqui, vocês grifem também, por favor, tá bom?
Vamos lá então, começando. Página 8. Eu só estou retomando, tá? Isso que eu já falei. Vamos lá. Projeção de Mercator. É a projeção, né? A projeção de Mercator é cilíndrica conforme. Já pode grifar isso de cara já. Projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica conforme. O que é uma projeção cilíndrica? Projeção cilíndrica, pessoal. Olha aí na página 9 o que é uma projeção cilíndrica. É um cilindro. Tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. É um cilindro. É a mesma coisa se eu pegar uma folha sulfite e enrolar ele em um canudinho. Um canudo. Isso aqui é um cilindro. Agora, ele transpôs o globo dessa maneira aqui na projeção cilíndrica, que ele chama, tá bom? Continuando a leitura. Vamos lá, então. Para elaborá-la, ele, Mercator, esse cara aqui, imaginou o globo terrestre iluminado internamente e envolto por um cilindro de papel. A projeção seria o resultado da imagem da Terra projetada sobre o cilindro de papel. Pode grifar tudo isso. Para elaborá-la, ele imaginou que o globo terrestre iluminado, tá? Internamente e envolto por um cilindro de papel. A projeção seria o resultado da imagem da Terra projetada sobre o cilindro de papel. Pessoal, é o seguinte, ó, para vocês entenderem melhor. Deixa eu explicar de uma maneira mais clara para vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo a projeção cilíndrica dele aí? Ó, vai acompanhando, por favor. Deixa eu colocar aqui, ó, isso, pincel para vocês entenderem. Ó, aqui, ó, essa linha é a linha do Equador, não é? Olha aqui, ó. A linha do Equador. Essa linha do Equador, ela divide o hemisfério norte do hemisfério sul. Ok. Qual o objetivo de Mercator? Reproduzir o globo, os continentes, o traçado dos continentes, sem ter erros para uma folha de papel. Qual foi o objetivo dele aqui? Tentar fazer isso. Ok. Ele conseguiu? Em partes. Por quê? Ó, tá vendo essa parte aqui, ó, onde pega a linha do Equador, ó? Tá vendo essa parte aqui? Ó. Tá vendo que o papel, ele toca no globo, primeiramente nessa parte aqui, ó. Não toca nessa parte aqui, ó? Tá vendo? Então, todos os mapas, todos os continentes que estão aqui nessa região tropical, nessa região aqui da linha do Equador, ó, com clima tropical, é essa parte aqui, ó. Ele tocou, ó, tá vendo? Dum, dum. Ele tocou o mapa, ó, a linha do Equador tá aqui no meio, ó, linha zero, ó, zero latitude, tá vendo aqui, ó, 0 grau? Então, essa parte tropical tocou aqui nessa folha de papel. Então, essa parte do mapa, tá vendo que o contorno dos continentes estão perfeitos como a gente tem hoje? Por quê? Não tem erro nenhum, tá vendo? Por quê? Porque essa parte foi tocada pelo papel. Agora, imagine aqui em cima, ó, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Para a folha tocar, você tem que dobrar ela para baixo, não tem? Tem que dobrar. Então, se você dobrar a folha, ela vai amassar, ela vai conter erros. E esse mapa aqui de Mercator, ele tem o erro. Qual erro é esse? Olha aqui em cima, ó. Aqui em cima, essa ilha aqui é a maior ilha do mundo, ela chama Groenlândia. A ilha de Groenlândia, aqui em cima, ó, tá vendo? Groenlândia. Ela, pessoal, olha o tamanho dela em relação ao Brasil. Tá errado. O Brasil, em termos de tamanho, é muito maior do que a Groenlândia. Aí você pergunta, professor, mas por que então que está tendo esse erro aqui no mapa dele? Por conta disso, ele usou a projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica tocou primeiro o papel no globo dentro dele, tocou primeiro a zona intertropical, ou seja, na linha do Equador. Então, essa parte que pegou e tocou o papel não teve erro. Agora, aqui em cima e aqui embaixo, teve erros. Tá vendo que aqui embaixo nem aparece aqui, ó, no hemisfério sul, a Antártida? Mas o erro principal dele é aqui na Groenlândia, tá bom? Por que que ficou maior? Porque ele teve que dobrar o papel aqui e acabou pegando a área maior em relação ao Brasil. Então tem esse erro. Tudo bem? Tudo Professor, bem até aí? Fechou. Vamos lá então. Continuando. Segundo parágrafo.
Vamos lá. Essa projeção privilegia o formato das terras e não a área. Observe na figura da próxima página a distorção. O que é distorção? O erro que se estabelece. E acabei de falar para você o erro. Qual é o erro? A Groenlândia está muito maior que o Brasil aqui, tá bom? E também olha o Compare tamanho da Austrália, como tá. da Austrália. A É, tá. Austrália, nesse caso aqui, ele pega a Austrália, ele tá certo aqui no caso, tá? Nossa, Onde tem o erro é no Polo Norte e no Polo Sul, tudo bem? beleza. Por que o erro está no Polo Norte e no Polo Sul? Por conta da projeção cilíndrica. O papel não toca no Polo Norte nem no Polo Sul, ele só toca na linha do Equador. Tá bom? Uhum. Vamos lá. Grife então isso, por favor, ó. Essa projeção privilegia o formato das terras e não da área. Observe na figura da próxima página a distorção que estabelece. Grifa. E aqui fala assim, ó. Compare o Brasil à Groenlândia. Grifa. Grifa aqui também, ó. Qual que é o erro disso? Vou ler para vocês, ó. Nosso país tem uma área de cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, ó, aqui o Brasil, aqui ó, embaixo, na América do Sul, ele tem uma área aproximadamente aqui embaixo de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ok. Olha lá na página 9. Enquanto a área da Groenlândia, ilha pertencente à Dinamarca, tem cerca de 2,2 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, é bem menor que o Brasil, concorda? Ó, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. No real, no real. E a Groenlândia, no real, tem 2,2 milhões de quilômetros quadrados. Então é bem menor. Então ele representou, Mercator, representou a projeção dele com erro. Qual é o erro mais absurdo? A Groenlândia com o Brasil. Tá bom? A Groenlândia ela vem distorcida, ela vem com erros. Certo? Então ela parece ser maior que o Brasil e não é. Beleza? Continuando. De acordo com a projeção de Mercator, eu tô lá em cima, ó, na primeira linha, no finalzinho dela, lá, final do segundo do ponto final. De acordo com a projeção de Mercator, grifa, ó, de acordo com a projeção de Mercator, no entanto, o Brasil aparece muito menor que a Groenlândia. Além disso, essa projeção apresenta características marcantes do período em que foi criada. Dois pontos. Pensando no pensamento eurocêntrico, com a Europa projetada pela primeira vez na parte central do mapa, e ideologia de dominação, impondo a ideia da superioridade europeia em relação às outras áreas agregadas a ela, que formaram o seu vasto império colonial. Deixa eu explicar para vocês, ó. Ainda aqui, ó, na projeção de mercado, tá vendo? Ó, aqui, ó, acompanha aqui comigo, eu vou mudar a cor aqui, ó. Vou colocar verde, tá bom, ó? Verde não, vou pegar um preto. Aqui, ó. Olha onde está o continente europeu aqui, ó. Eu vou circular ele para vocês, ó. Ó aqui, ó. Ó o continente europeu, tá vendo? Aqui fica a Europa, tá? Onde tem Portugal, Espanha, França, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, Itália, Suíça, enfim. Tá vendo que a Europa, o continente europeu, ele está no centro do mapa? Isso não foi feito à toa. Por quê? Os primeiros mapas a serem criados, mais elaborados, foi por europeus, tá? Povos europeus. Porque eles que desbravaram a maioria dos continentes com suas embarcações, e eles registravam o que eles conheciam nesses mapas. Ou seja, a Europa ela tem o perfeito desenho e ela está no centro por mostrar essa superioridade, essa questão de hierarquia em relação aos outros povos. Por isso que ela apresenta no centro. Tudo bem? Então, os primeiros navegadores que iniciaram a expansão marítima, né, para desbravar os outros continentes, eles partiram da Europa, tá bom? Espanha, Portugal, certo? Então, eles colocam a Europa no centro do mapa. Isso não é à toa, ok? Continuando, vamos lá então. Como que chama esse pensamento de colocar a Europa no centro? Ó, grifa aí, ó. Pensamento eurocêntrico. Opa, deixa eu selecionar aqui. Aqui, ó. Pensamento eurocêntrico, como a Europa projetada pela primeira vez a parte central do mapa e a ideologia de dominação, impondo a ideia de superioridade europeia em relação às outras áreas agregadas a ela que formam o vasto império colonial europeu. Beleza? Grifa isso.
Ok, vamos continuar. Essa projeção passou a ser empregada pelos navegadores. Olha lá, eu acabei de falar para vocês, ó. A projeção de Mercator foi muito utilizada pelos navegadores. Por quê? Porque essa parte aqui de baixo, a parte tropical, né, intertropical, ela foi de grande importância para os navegadores para ter essa exploração na hora de navegar por parte deles aí pelos oceanos, tá bom? Então, ó, essa projeção, a projeção de mercado, passou a ser empregada pelos navegadores, porque apresentava linhas retas, o que facilitava o estabelecimento de pontos de saída e chegada das embarcações, tá? Grifa isso também, importante. Então, ó, essa parte aqui, ó, essa projeção foi usada pelos navegadores, porque apresentava linhas retas, facilitando a ida e a chegada das embarcações. Última parte. Cabia aos navegadores o uso da bússola para corrigir qualquer distorção do trajeto. Ainda hoje é uma das projeções mais adotadas, tá bom? Por que, que é uma das projeções mais adotadas? Porque ela consegue deixar os continentes mais reais possíveis do formato que nós temos hoje, tá bom? Bom, olha o que está escrito embaixo da projeção de Mercator, que é a projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica, conforme desenvolvida por Mercator, que mantém o formato dos países e continentes, ok? Aí tem aqui, ó, o primeiro exercício. Vamos fazer todo mundo junto? Vamos lá? É bem fácil, já está a resposta aqui, inclusive, tá? Explique por que a projeção de Mercator é considerada eurocêntrica. Então, ó, copiem, por favor, aí, ó. Vou deixar para vocês aqui, ó. Eu vou lendo, vai copiando aí na apostila, tá? Então, por que, que a projeção de Mercator é considerada eurocêntrica? Porque a Europa foi projetada na parte central do mapa, vírgula, um posicionamento considerado privilegiado para sua localização. Então, a Europa no centro, ela tem visão dos outros continentes, né? Então é um posicionamento considerado privilegiado para a localização, impondo uma ideia de superioridade em relação às demais áreas representadas, formadoras de seu vasto império colonial. Tá bom? O Então, professor tá dando pra ver. não tá dando? Peraí, deixa eu aumentar aqui. Vê se ficou melhor. Não, professor, foi o Christopher, pô. Apertou o botão errado lá, agora ele que tá apresentando. Ah, tá. Cabeção. Eu vou falar, ô louco, não dá pra ver, Não tá tá dando pra cego. ver. Os Já caras pode vão pular tirar os agora. fones, né? Tá feio coisa, hein? Que saco. Beleza? Vai rapidinho, pessoal. Tô dando tempo para vocês copiarem. Vamos lá para dar Mas o sequência. senhor não tá dando pra ver? Como é que eu vou Não? copiar? Não, ele acabou de sair. Ô, louco, Cris, como que você compartilhou sua tela, velho? Não, tudo bem. Depois ele pega aí que a aula vai estar gravada e ele anota aí. O É que restante da aparece a sala que tá opção de vendo anota. apresentar. O Blacklock, tio. O senhor tava copiando essa bosta, mano. Como é que eu vou saber a bosta da resposta agora? Posso ler para vocês então? Vou ditar. Mas lê devagar, professor. Tá. Porque. Brincando, vai, É rapidinho. normal, pelo amor de Deus. Vai, rapidão. Pedem que é lenta. Na aula. Então, ó, Cala essa boca. resposta. Por que a Europa Essa parte eu já copiei, professor. foi projetada? Por que a Europa foi projetada na parte central do mapa, vírgula? Porque a Europa foi projetada na parte Posso central, falar? vírgula. Ah, tá. É a resposta já. Um posicionamento considerado privilegiado. Um posicionamento considerado privilegiado. Vírgula. Eu vou pular essa partinha aqui, ó. Impondo uma ideia Agora de dá pra ver, senhor. um posicionamento considerado privilegiado, Puta que pariu. vírgula, impondo uma ideia de superioridade.
impondo uma ideia de superioridade em relação às demais áreas representadas. Em relação às demais áreas representadas. Impondo uma ideia de superioridade em relação às demais áreas representadas. De novo, sir. Impondo uma ideia de superioridade em relação às demais áreas representadas. Em relação às demais áreas representadas. Ninguém está conseguindo ver a tela aí? Eu tô conseguindo, normal. Dá para Eu ver tô no bolo a vendo. resposta, não dá? Eu também tô conseguindo. Eu tô Então, vendo. é De para todo boa. mundo ver. É para todo mundo ver. Eu não vou ficar ditando isso aqui, sendo que tá todo mundo vendo. Continuando. Então, em relação às demais áreas representadas, vírgula, formadoras do seu vasto império colonial. Tá bom? É Bom, só eu que não tô vendo então, O pô. Márcio Não tá falou que não tá aparecendo. vendo. vamos continuar. Vamos lá. Agora, peguem, por favor, aí na página 10. Agora que é a aula para valer, tá? Até então, a gente revisou o conteúdo da aula passada. Agora é uma projeção nova para vocês, tá bom? Vamos lá, página 10. Então, ó, a página 10 vamos trabalhar a projeção terceiro mundialista de Peters, ou Peters, tá bom? Projeção de Peters. Pode começar? Vamos lá, então. A projeção de Peters é cilíndrica equivalente. Após o término da Segunda Guerra Mundial, surgiu uma forte onda anticolonialista na Europa, que se somou aos movimentos de independência, principalmente das colônias afroasiáticas. Além disso, o surgimento de duas potências mundiais pós-conflito, União Soviética e Estados Unidos, promoveu um abalo na ideologia eurocêntrica. Então, ó, só para vocês terem uma noção, essa projeção foi criada após a Segunda Guerra Mundial, né? E foi marcado por uma onda anticolonialista na Europa, tá bom? Então, segundo parágrafo, então grifa isso aqui, ó. Projeção cilíndrica equivalente. Após o término da Segunda Guerra Mundial, surgiu uma ideia antinacionalista na Europa, que somou os movimentos de independência das colônias afroasiáticas. Tá bom? Grife essa parte aí. Continuando, vamos lá. Segundo parágrafo, que é a parte mais importante agora, ó. Nessa época, fortaleceram-se diversas organizações que buscavam unir os países recém-descolonizados em defesa dos mais pobres. Em 1955, reuniram-se na Indonésia líderes desses países que fundaram o movimento dos países não alinhados. Não precisa decorar nada disso, tá? Fica tranquilo. Desses encontros surgiu um bloco de países chamado Terceiro Mundo, que defendia o princípio da igualdade entre as nações, denunciando os processos de exclusão social e de distribuição desigual das riquezas. Essa eu quero que vocês grifem sim. Então, ó, em 1995, até riquezas, tá? Então, ó, em 1995, reuniram-se na Indonésia líderes desses países que fundaram o movimento dos países não alinhados. Desses encontros surgiram um bloco de países chamados os países de terceiro mundo, que defendia o princípio da igualdade entre as nações, denunciando os processos de exclusão social e de distribuição desigual da riqueza. Então, esses países de terceiro mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, foram os países que ficaram abaixo, né, desse nível forte social que existia na época. Então, são os países subdesenvolvidos, não considerados países ricos. Então, eles estavam abaixo desses países ricos. Então, eles achavam uma coisa ruim, né? Eles estavam em desvantagem. Então, eles se reuniram em 55 e formaram esse bloco dos países chamados países terceiro mundo. O que eles defendiam? A igualdade entre as nações, e eles denunciavam a exclusão social e desigual das riquezas, essa distribuição desigual das riquezas, tá bom? O Continuando. Brasil tava neles? Um Tá, deles? tá. Droga.
Para que se possa entender esse bloco, é importante conhecer. Ó, deixa eu aqui, ó. Eu estou lendo essa parte. Para que se possa entender esse bloco, é importante conhecer os outros dois blocos: o dos países do primeiro mundo, capitalistas, desenvolvidos, alinhados aos Estados Unidos, e os de segundo mundo, socialistas, alinhados à ex-União Soviética. Então, olha só. Eu falei que o Brasil estava fazendo parte, na verdade, não, tá? O Brasil ele faz parte aqui desse bloco junto com. Na verdade, ele é considerado assim, um país de terceiro mundo, né? Mas a questão é aqui, ó. Tinha esses dois blocos antes, que era o bloco dos países de primeiro mundo. Quem são os países de primeiro mundo? Os países ricos, capitalistas, desenvolvidos, que estão alinhados aos Estados Unidos. E o segundo mundo, que eles chamavam, eram os países socialistas. Quem eram os países socialistas? Que era alinhado à ex-União Soviética. Lembra que o mundo era dividido entre capitalismo e socialismo? Tinha o Muro de Berlim, lembra? O Muro de Berlim ele caiu, mas o Muro de Berlim ele dividia a Europa socialista e a Europa capitalista, tá bom? Então, pessoal, ó, Professor, dentro agora de tudo, que não tá vendo. dentro de tudo isso, teve a questão dos países de terceiro mundo. Aí que vem a participação de Peters, tá bom? Olha a projeção dele, pessoal. Primeiramente, dá uma olhada nessa projeção. Estranho ver o mapa desse jeito, né? Né? Professor, Tá vendo? Ele tá distorcendo totalmente a forma desse mapa, não tá? Ele tá esticado. Porém, a área desse continente, a área que é a linha aqui, ó, que divide ele, tá na maneira correta, tá bom? Vamos ler aqui que vocês vão entender ela então para a gente finalizar essa parte. Vamos lá então, ó. Isso vai ter que grifar com certeza tudo isso aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Tudo isso aqui, tá bom? Então, ó, na projeção de Peters, a proporção entre as áreas dos continentes é mantida. Então, a proporção da área do continente, se você pegar, por exemplo, do ponto aqui, ó, dá um exemplo aqui, ó, da Austrália, ó. Você fazer o contorno da Austrália, ela tem a mesma proporção da área, mas a questão da forma como ela foi feita é uma forma errada, tá bom? Mas ela mantém a área dela. Vamos ler então, ó. Presta atenção, por favor, nessa parte. A projeção de Arnold Peters, que se tornou conhecida nos anos de 1970, representa o pensamento dos países terceiro mundialistas. Peters apenas popularizou uma projeção feita pelo pastor britânico James Gow, que no fim do século XIX buscava garantir o tamanho das terras e não a forma. Isso é importante. Então, essa projeção, ela buscava garantir o tamanho das terras, mas não a forma dela. Por isso que ela está esse mapa estranho. Diferentemente de Mercator, Gall, que é esse James Gall, esse britânico aí, ó, ele estabeleceu em sua projeção a área em detrimento da forma dos continentes. Então ele privilegiou a área e não a forma, por isso que está distorcido dessa forma. Tudo bem, pessoal? Agora, quer uma coisa importante? Dá uma olhada nesse mapa. Tá vendo que a Europa, ó, vou até pegar o pincelzinho aqui. Só um minutinho. Ixi, cadê? Sumiu? Cadê o pincelzinho que tava aqui? Ô, professor, Oi. a Evelyn falou que saiu sem querer, precisa aceitar ela. Ah, é? Deixa eu entrar aqui, peraí. Já tô aqui. Ela precisa mandar aqui. Fala pra ela mandar aqui. Já tô aqui. Ah, beleza. Vamos lá, então. Ó, voltando, tá? Ó, eu não tô conseguindo achar o pincel. Ah, deixa eu ativar o modo aula, por isso que não tava indo. Pronto. Pronto. Vamos lá voltar. Então, pessoal, aqui, ó, nessa projeção aqui, que é a projeção de Peters,
Reparem aqui, ó, a Europa, continente europeu, América do Norte, América do Norte não, Estados Unidos aqui, ó, e uma parte, essa parte aqui, tá vendo que a Europa, pessoal, ela tá mantida certinha aqui o contorno, mas olha a diferença da África, né? Ele mantém o tamanho distorcido, tá bom? A forma do continente está distorcido, mas ele mantém a área. Beleza, pessoal? Se eu fosse cobrar isso aí na prova, eu ia pedir isso daí para vocês, tá? Qual a característica da projeção de Peters? Ele mantém o quê? A área, mas ele deforma o formato dos continentes, beleza? Bom, vamos lá então. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Vamos para o primeiro exercício da página 10. Vamos fazer ele rapidinho, tá? Que eu tenho que chegar até a deixa eu ver aqui, peraí. Até a página 13 com vocês. A primeira aula ia até 8h58. Já foi, já então. Vamos lá, que eu estou um pouquinho atrasado. Vamos lá, que eu retomei o conteúdo com vocês, atrasou um pouco. Vamos lá, rapidinho. Prazer em conhecê-lo. Vamos lá, a gente vai fazer esse exercício rapidinho, tá? O cartógrafo e astrônomo escocês James Gall nasceu em 1808 e faleceu em 1894. Desenvolveu a projeção ortográfica de Gall, com base na qual projetou a esfera celeste sobre o papel plano, evitando distorcer as formas das constelações. Aplicou essa mesma técnica ao mapa terrestre e publicou esse trabalho na Revista Geográfica Escocesa, num artigo intitulado, entre aspas, Usos de projeções cilíndricas para propósitos geográficos, astronômicos e científicos. Em 1885, ele foi colocado aqui, na verdade, né? Reinventada pelo alemão Peters, em 1967, a projeção Gall-Peters. Foi adotada amplamente pelas Nações Unidas. Ok, é só um conhecimento. Agora que vem o exercício. Olha isso, ó. O mapa a seguir de 1702, do jesuíta alemão Scheser, né, mostra as áreas de implantação da região católica da América do Sul, até aquele momento. Observe a representação e responda ao que se pede. Então, olha só aqui, ó, esse mapa como uma representação jesuíta, tá? Bom, além dos elementos cartográficos, que desenhos ilustram o mapa? Muito fácil, né? Quais os desenhos que ilustram os mapas? O mapa aí, ó. Então, ó, resposta, tá aqui, ó. Animais marinhos, caravelas, fiéis cristãos, uma imagem de Cristo crucificado, anjos, etc, né? Isso aí é bem fácil, é só para ver o que mostra. Animais marinhos, caravelas, fiéis cristãos, adorando uma imagem de Cristo crucificado e anjos. Beleza? Vamos lá. Segunda pergunta. Que significado pode ser atribuído à presença de caravelas? Que significado pode ser atribuído à presença de caravelas? Então, aqui, ó. América. Isso. A presença de caravelas sugere Exploração marítima. a colonização da América. Muito bem. Então, ó, sugere o que aí, ó? A presença de caravelas sugere o início da colonização da América. Aí, ó, entre parênteses aqui, ó, expansão ultramarina europeia. Então, eles desbravaram e chegaram até a América. Beleza? Vamos continuar? Vamos lá. Pessoal, página 12. Essa projeção eu acho da hora, pessoal. Olha aí, ó. Eu vou explicar o porquê que era importante essa projeção também. Tá bom?
Projeção azimutal. Vamos ver o que que é isso. Ó, já vou adiantar para vocês, ó. Projeção azimutal é a projeção que representa o polo, tanto o polo norte quanto o polo sul. Chama projeção azimutal ou projeção polar, tá bom? Vamos lá então, rapidinho, que senão não vai dar tempo. A projeção azimutal não conserva a proporcionalidade entre formas e áreas. Grifa isso. A proporção azimutal, a projeção, desculpa, azimutal, ela não conserva a proporcionalidade entre formas e áreas. Apenas apresenta distâncias e direções relativas ao ponto a ser cartografado. Então, grifa isso também. Ele apenas apresenta a distância e a direção relativa do ponto a ser cartografado, tá bom? Olha aqui, por exemplo, aqui ó, na projeção polar, ó, tá vendo? Olha só, América do Norte aqui no centro. E olha só, ele coloca a distância da Ásia até a Europa, até a África, até a América do Sul, até Sydney, na Austrália. Tudo bem? Então ele coloca a distância, ele não está se preocupando aí com essa forma da área, tá bom? Ele não conserva tudo isso, tá bom? Continuando. Segunda linha, depois do ponto final. Esse tipo de projeção foi desenvolvida na União Soviética, que é socialista, tá? Que hoje não existe mais. Em plena época da Guerra Fria. Guerra Fria é quando os Estados Unidos estavam em conflito com a União Soviética, tá? Observe seguir a projeção azimutal em que se tem o Brasil no centro. Olha que louco essa projeção, a primeira aí, ó, projeção azimutal centrada no Brasil. Tá vendo aqui, ó? Ele coloca o Brasil no centro. E olha só, tá vendo aqui, ó? Deixa eu riscar aqui para vocês, ó. Esse ponto aqui, ó, é o Polo Norte e esse ponto aqui embaixo é o Polo Sul, representando dentro desse mapa. Ele fez uma projeção azimutal com o Brasil aqui no centro, mas ele conseguiu colocar todos os continentes. Porém, ele tá vendo que ele tá distorcido, principalmente aqui, ó, na Ásia. Olha como ele distorce a Ásia aqui em cima, ó. Olha aqui, ó. Por exemplo, a Austrália aqui embaixo, ó. Olha como distorce pra caramba. É lógico que vai distorcer. Ela aumenta de tamanho conforme ela vai aumentando aqui a área também, tá? Então, é mais ou menos isso, tá bom? Segundo parágrafo, vamos lá. A projeção azimutal de maior difusão na atualidade é a polar. Grifa isso. A projeção polar é a que mais se utiliza na atualidade, que é essa aqui, ó, a segunda projeção, tá vendo? Ó, uma curiosidade para vocês, uma curiosidade, tá? Peraí, deixa eu terminar essa parte e eu mostro para vocês, vamos lá. Nela, há distorção, então, ó, na projeção azimutal polar, há distorções em relação ao distanciamento do centro do mapa. É lógico, né, pessoal? Ó, a América aqui, ó, o polo tá aqui, no centro, na América do Norte, ok. Porém, conforme você vai vendo os outros continentes, ele vai aumentando de tamanho, ele vai distorcendo, então vai contendo erros, tá bom? Então, ó, grifa isso também, ó. Nele há distorções em relação ao distanciamento do centro do mapa. Continuando. Em geral, esse tipo de projeção destaca as terras próximas ao Polo Norte, dando maior realce ao hemisfério norte. Então, ó, lembrando, esse mapa, projeção azimutal, foi feito na Guerra Fria e desenvolvida na União Soviética. Essa projeção, esse tipo de projeção, destaca as terras próximas ao Polo Norte, dando maior realce ao hemisfério norte. Continuando. Os continentes localizados no hemisfério sul encontram-se na periferia do mapa. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. O que é a área periférica? Não é a área mais pobre, menos desenvolvida? Não é? Ah, falar assim, a periferia lá da cidade. A periferia é aquela área afastada, menos desenvolvida, não é? Então, esse mapa, a projeção polar, ele quis representar isso. O centro do mapa são os países considerados países centrais, os países ricos, os países desenvolvidos. Já os países que estão afastados do centro são considerados países periféricos, tá bom? Continuando.
Os continentes localizados no hemisfério sul encontram-se na periferia do mapa. Grifa isso, esqueci, coloca aí, grifa aí. Por isso é considerada a mais geopolítica de todas as projeções. Ok? O que é geopolítica? Que trabalha a política, essa questão do desenvolvimento, do subdesenvolvimento dos países. Ó, quer uma curiosidade para vocês? Eu vou pegar aqui, ó. Só dá uma olhada aqui rapidinho, ó. Deixa eu abrir aqui rapidinho para vocês verem. Ó, eu vou digitar aqui no Google, ó. Mapa da ONU. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas. A ONU foi criada na Segunda Guerra Mundial, tá? Depois da Segunda Guerra para tentar organizar os países. Olha a bandeira da ONU aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Reparem que a bandeira da ONU, ela utiliza a projeção polar, tá vendo? Ó, tá todo mundo vendo aí? Dá um ok aí, fala ó, que tá ok aí. Eu tô vendo. Beleza. Ó, a bandeira da ONU, por que a bandeira da ONU foi feita com essa projeção azimutal, chamada projeção polar? Ela quis representar todos os continentes, mas o centro desse mapa é representado pelo Polo Norte. No Polo Norte não mora ninguém, assim, é uma área de menor influência, não tem influência direta aí. Então, a ONU quis representar a igualdade dos países. Não quis colocar a Europa no centro, ou não quis colocar os Estados Unidos no centro para falar, ah, esse continente é melhor que o outro. Porque aqui, ó, na projeção polar, ele não prioriza a América do Norte no centro, a importância dela e os países periféricos. Beleza, mas a ONU, a Organização das Nações, ó, o que é as nações? Os países, os continentes unidos, é uma organização que foi criada para parar com esses problemas, com essas questões aí de desigualdade entre os países. Então ele representou o mapa, a bandeira dele, como o Polo Norte no centro, tá bom? E os países ao redor, representando a igualdade entre eles. Fechou? Beleza? Bom, é uma curiosidade, tá bom? Continuando, vamos lá. Anamorfose. Pessoal, ó, quer um mapa importante? É esse. Vocês estão no 8º ano. Esse assunto aqui, ó, anamorfose, é um assunto que eu estou trabalhando com o pessoal do ensino médio, para você ter noção, com o 3º colegial. Por quê? O mapa de anamorfose é um mapa que está caindo muito em provas e caindo muito em concursos públicos. Concursos. E principalmente em vestibular, tá bom? Para você entrar numa faculdade. Inclusive, numa provinha que eu prestei ano passado, caiu um mapa desse, mapa de anamorfose. Vamos entender o que é esse mapa? Vamos lá? Ó, importante, hein? Vamos lá. Anamorfose. Grifa. Pode grifar. É um tipo de representação cartográfica em que as áreas são proporcionais ao fenômeno representado. Não há escala nem fidelidade às formas. Então, pera um pouquinho. Vamos entender o que é isso. Ó. A projeção de anamorfose é uma representação cartográfica dos mapas. Ok. Mas, repare aqui, ó, nesse mapa, ó. Olha o título do mapa. População mundial. Ele está sendo fiel à forma do continente? Não. Ele está sendo fiel, por exemplo, à escala, se é maior, se é menor? Não. O que ele quer representar? O mapa de anamorfose, ele vai colocar o fenômeno representado pelo título do mapa. Nesse caso, ele está colocando o título população mundial. Então, ele vai representar onde tem mais e onde tem menos população. Eu vou dar um outro zoom aqui para vocês entenderem melhor ainda, ó. Olha aqui, ó. Esse mapa da anamorfose da população mundial. Qual é o país onde tem a maior população mundial? A China. Então, ó, tá vendo o tamanho da China? Qual que é o país que tem a segunda maior população mundial? A Índia. Índia. Olha como vem representado a Índia. A Índia, pessoal, se você pegar o mapa
Se você pegar o mapa mundi para ver a Índia não tem esse tamanho nem a pau. Tudo bem? Uhum. Então, por que a Índia está desse tamanho? Porque está representando a população mundial. Quer uma dica? Quer uma Olha o dica? tamanho da Rússia. Então. Olha o tamanho da Rússia. A Rússia, ela é enorme. A A Rússia Rússia é o Nossa, país mais extenso do mundo. Em era a área. União Soviética antigamente, não é? Isso, O Exato. maior país do isso. mundo. Então, olha Ô, só. professor, me explica isso. A Rússia é o maior país do mundo, certo? Mas um dos maiores. Mas por que tem pouca gente lá? Porque lá fica, a Rússia ela fica na parte temperada e na parte polar. Lá o frio é muito intenso, então a população mora mais ao sul da Rússia e a população é menor ali mesmo, tá? Porque o continente ele é muito, o país ele é muito grande, mas tem poucas pessoas ali porque por conta do frio extremo que tem ali, principalmente no norte da Rússia, tá bom? Bom, enfim. Então a Rússia, ó, presta atenção no que eu vou falar agora. A Rússia, aqui nesse mapa, ela tá menor. Por quê? Porque a Rússia tem pouca população. Ela tá representando, esse mapa representa a população. Agora, se aqui no título do mapa tivesse tamanho dos países, por exemplo, área, a Rússia está bem maior, não ia? Ia estar bem maior. E a Índia está bem menor. Mas nesse mapa de anamorfose, que está mostrando a população, ele mostra a quantidade. Então, quanto mais pessoas tem, maior é a área representada. Então, a China vem aqui, a Índia está grande. Repare que aqui, ó, olha aqui, ó, vem aqui na Europa, ó. Tá vendo que tem alguns países que nem aparecem? Porque a população é bem menor. Tudo bem? Isso é típico de mapa de anamorfose. Agora, aqui é a dica importante que eu vou dar para vocês. Sempre no mapa de anamorfose, você tem que observar o título do mapa para saber o que esse mapa vai estar dizendo. Ó, vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Ó, mapa de anamorfose. Vamos ver aqui, ó. Vem aqui no Google, ó. Olha que interessante, ó. Olha esse aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui, ó. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Olha esse, por exemplo, ó. Opa, só um minutinho. Aqui, ó. Ó. Olha só esse mapa. Mesma coisa. Olha como ele é bem distorcido, tá vendo? Olha esse outro aqui, ó. Olha a África, murcha. E olha aqui, ó. A China e a Índia vindo mais cheinhas. Tudo bem? De A acordo com o Rússia mapa. nesse mapa não dá nem pra ver. Então, a Rússia não dá nem pra ver, ó. Olha esse aqui, então, ó. Ó. Ó o fiapinho que tá a Rússia. Não. Ó, olha o título desse mapa: População Mundial e Produto Interno Bruto, que é o PIB. Ó a população. Tá vendo? Aqui a Rússia nem aparece. Por quê? Tá representando no mapa a população. Então, por isso que a Índia vem inchada, a China vem bastante aqui também. Tudo bem, pessoal? Ficou claro o que é mapa de anamorfose? É só você ver o título desse mapa e ver o que ele representa. Aí vai ter alguns países mais fininhos e outros países mais cheios, porque representa maior e menor quantidade. Tudo bem? Vamos lá, então. Continuar o conteúdo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó. O texto, segundo parágrafo. A anamorfose representada traça a população total expressa na extensão do território de diversos países. Assim, os países mais populosos do mundo, como a China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil, aparecem bastante grandes, já que o critério adotado para a representatividade é a população e não a extensão, ok? Então aparece aqui, ó, China, a Índia, Estados Unidos, tá? A Indonésia aqui embaixo, tá vendo a Indonésia, ó? E o Brasil. Por quê? Que são os países na classificação que são os mais populosos. Tudo bem, pessoal? Ficou claro, né? Enfim, continuando, vamos lá. Instrumentos da cartografia. Então, ó, nós vamos. Deixa eu ver só o horário aqui para vocês, só um minutinho, pessoal. Agora é 9h18, a nossa aula vai até 9h48, beleza.
Eu preciso abordar esse conteúdo aqui com vocês. Vamos lá? Página 13. Instrumentos da cartografia. Ó, esse eu vou ser mais rápido porque vocês já sabem isso, tá bom? Só uma parte aqui que eu quero a atenção de vocês, mas eu vou falar qual parte que é. Começando. Quais são, deixa eu diminuir aqui. Quais são os instrumentos utilizados pela cartografia? Vamos começar com a produção dos mapas. Vamos lá, presta atenção nisso, hein? Escala. Escala é um elemento fundamental da cartografia. É por meio dela que se estabelece a relação entre as distâncias reais a serem cartografadas e as distâncias representadas no mapa. Pode ser numéricas ou gráficas. Ó, presta bem atenção aqui, por favor, todos. O que é a escala do mapa? Olha aqui no meu mapa. Ó, vou pegar o pincelzinho, cor preta. Olha aqui a escala aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui embaixo? Todo mapa tem uma escala. O que a escala representa? O tamanho real e o tamanho reduzido desse mapa, para projetar esse mapa. Como que você faz a leitura desse mapa? Como que você utiliza a escala? A escala, tá vendo que aqui, ó, 0,225 km, que é quilômetros. Essa distância de 0 a 225, daqui até aqui tem 1 centímetro de distância. 1 centímetro. Você pode pegar sua régua, qualquer mapa que tiver uma escala, ela vai considerar que desse ponto até esse ponto tem 1 centímetro. Tá bom? Como que você faz para utilizar a escala? Olha que fácil. Por exemplo, se eu pedir para vocês fazer o cálculo, olha que fácil, da cidade de Cuiabá até Campo Grande. Então eu falo assim, ó, eu quero que vocês descubram para mim qual é a distância da cidade de Cuiabá até a cidade de Campo Grande. Como que você vai fazer isso? Tem que usar a escala. Como que usa a escala? Então você vai pegar a sua régua e vai ver quantos centímetros tem de Cuiabá até Campo Grande. Tudo bem? Então, supondo, pessoal, supondo que de Cuiabá a Campo Grande tenha 2 centímetros de distância na régua. Então, de Cuiabá a Campo Grande tem 2 centímetros na régua. Se eu sei que de acordo com a escala, cada centímetro, de 0 a 225 não tem 1 centímetro de distância? Se eu sei que de 0 a 225 é representado por 1 centímetro, é só você fazer a cada centímetro não vale 225 quilômetros? Então você pega 2 centímetros, que é a distância de Cuiabá a Campo Grande. Então você pega 225 vezes 2, que é a distância da cidade, de uma da outra. Tá bom? 2 vezes 5. Vai vocês aí, vai. 2 vezes 5. 10. Povo. 2 vezes 10. 10. 2 vezes 2? 4. 4. Mais um, Mais um 5. 5. 4. 2 vezes 2? 4. 4. Ok. Ou seja, de Cuiabá a Campo Grande, qual é a distância real? 450 quilômetros? Em linha reta. A É distância real vai 450. ser 450 quilômetros de distância. Tudo bem? Sim. Ah, e como eu faria, por exemplo, de Cuiabá até Brasília, por exemplo? Supondo que em linha reta, de Cuiabá até Brasília tem 3 centímetros. Então você faz o quê? 225 vezes 3. Tudo bem? Que é a distância. Olha como que se usa a escala. Tudo bem até aí, galera? Tá? Bom, porém, essa escala, nesse mapa aqui, essa escala, ela tá uma escala gráfica. O que é uma escala gráfica? Ele mostra um gráfico. Aqui, ó, um grafiquinho. Mas existem escalas numéricas. Eu vou explicar para você o que é isso. Vamos lá. Escala numérica. Vamos aqui no texto. Grifa.
Pode grifar tudo, tá, pessoal? Já vou até deixar grifado, porque tudo isso aqui é importante. O que é uma escala numérica? Na escala numérica, cada centímetro no mapa representa uma quantidade definida de centímetros na realidade. Assim, em um mapa de escala 1, 2 pontinhos, esses 2 pontinhos você lê por, tá? É 1 por 10 milhões. Cada centímetro no mapa corresponde a 10 milhões de centímetros na realidade. A escala numérica é geralmente, centimétrica, podendo ser convertida pelos sistemas métricos ou em metro aí, ou quilômetro, tá? Deixa eu explicar para vocês de uma maneira mais fácil também. Ó, então olha só, o que é uma escala numérica? Ela representa os números. Tá vendo esse número 1 aqui, ó? Esse, ó, é muito importante que eu vou falar agora, hein? Se não entender isso, não vai entender nada do que eu vou falar. Tá vendo esse número 1 aqui, ó? Esse número 1 representa 1 centímetro. 1 por, tá? Então, por exemplo, ó, aqui embaixo no mapa, de 0 a 225, não tem 1 centímetro de distância na régua? Tem. Esse 1 centímetro, na escala numérica, ele aparece, ele coloca aqui, ó, 1 centímetro, tá bom? Então, ele coloca aqui que 1 centímetro é igual a 10 milhões de centímetros na realidade. Então, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem, ó, até salvei aqui para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Vamos lá. Aqui, ó. Ó, eu quero que... Ixi, deu erro. Tudo bem, deixa eu abrir aqui no Google para vocês entenderem melhor, tá? Vamos lá. Ó, colocar aqui, ó. Escala gráfica e escala numérica. Ó, olha só que interessante. Deixa eu pegar aqui, esse aqui que tá melhor, ó. Todo mundo consegue ver aí? Beleza? Vamos lá então, ó. Olha só, a escala numérica, 1 é 1 centímetro, que equivale a 500 mil centímetros na realidade. Então, lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. O que significa isso? Que se eu pegar um mapa qualquer, vamos aqui esse mapa que a gente está analisando aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, ó, esse mapa aqui, eu não vou falar que de Cuiabá até Campo Grande tem 450 milhões de centímetros de distância. Nada a ver eu falar isso, né? Falar assim, qual que é a distância de Cuiabá a Campo Grande? É 450 milhões de centímetros. Não. Você tem que transformar centímetros para quilômetros para você conseguir representar ela. A gente transformou aqui, tá vendo? Aqui, ó, da cidade de Cuiabá até Campo Grande não tem 450 quilômetros? Tem. Mas porque aqui no mapa ele colocou a escala gráfica. Agora, se você pega um mapa que tem a escala numérica, que é esse caso aqui, ó, imagina se vem essa escala aqui no mapa, ó, e tem alguns mapas que vêm nessa escala aqui, que chama escala numérica, porque só vem números. Você tem que transformar esses números, que está em centímetro, para quilômetro. Aí você consegue descobrir qual é a distância em quilômetros. Tudo bem? Nesse caso, ó, essa escala numérica é a mesma coisa que a escala gráfica. É a mesma representação. Qual a diferença? Que a escala gráfica ela vem em quilômetros. E a escala numérica ela vem em centímetros. Tá? Então, olha só. Como que lê, então? 1 por 500 milhões. 500 mil. Então, cada 1 centímetro, esse 1 é 1 centímetro. Cada 1 centímetro no mapa representa 500 mil centímetros na realidade, de um ponto A ao ponto outro. Mas é ruim você falar 500 mil centímetros de distância. Então, ó, ou seja, na realidade, foi reduzida 500 mil vezes esse mapa. Agora, olha a escala gráfica. Ele transformou 500 mil em quilômetros. Então, cada centímetro no mapa representa 5 quilômetros. Como que faz essa conversão?
como que faz essa conversão. Presta atenção no que eu vou falar para vocês, que é muito importante agora. Olha só, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, que eu deixei salvo, tá? Aqui, ó. Ixi, não tá aparecendo. Pera aí, pessoal. Só um minutinho. Ó, vou colocar aqui, ó. Vou abrir uma outra aba aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Tabela para transformar centímetro em quilômetro. Ó. Aqui, ó. Presta bem atenção nisso, hein? Isso aqui é importante. Como que você converte centímetro para quilômetro? Olha que fácil. Eu quero que vocês façam agora, no caderno, na apostila de vocês. Coloca isso aqui, ó. Quilômetro, barrinha. Hectômetro, que é HM, barrinha. DAM, que é decâmetro, barrinha. Metro, barrinha. Decímetro, barrinha. Centímetro, barrinha e milímetro. Escreva aí. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Beleza? Vou tentar achar a última página aqui que eu parei no caderno. Tá. Rapidinho. Coloque uma folha qualquer, é só para você transformar. É rapidão. Beleza? Copiou? Fechou? Isso. Agora, ó, qual é a atividade? Eu quero que vocês façam isso, ó, presta atenção. Ó, supondo que tem um mapa com que ele só vem uma escala numérica. Então eu vou colocar aqui, ó, mapa, ó, com escala numérica. Imagina que você pega e se depara com um mapa que só apresenta uma escala numérica. Aqui, ó, peguei o mapa do ó, Mato Grosso. Não, vamos pegar esse aqui, ó. Ó, o mapinha do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul e Goiás. A região centro-oeste. Tá vendo aqui embaixo, ó? 1 por 29 milhões. Eu quero que você transforma essa escala numérica em uma escala gráfica. Como faz isso? Como que você descobre qual é a distância em quilômetros? Então, o que você vai fazer? Para transformar, você tem que colocar esse número nessa tabelinha que você fez. Como que você faz? 1 é 1 centímetro, não é? Então, esse número aqui, ele está em centímetros. 29 milhões de centímetros na realidade. Como que você faz para transformar centímetro em quilômetro? Você pega esse número começando pelo 0. Esse número não está em centímetro? Então, você vai colocar esse último 0 aqui, ó, em centímetro. Aí você vai colocando todos os números de trás para frente, até em quilômetros. Então coloca aí, por favor. Ó, vamos ver quantos zeros tem? Deixa eu, ó, vou fazer aqui junto com vocês, tá? Vou pegar um caderninho aqui. Vou fazer junto com vocês. Ó, coloquei a tabela, não coloquei? Vamos contar quantos zeros tem nessa escala numérica? Que está em centímetros? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Não tem 6 zeros? Então começa a completar a tabela com os zeros desde os centímetros. Então vai colocar, ó, o primeiro 0 no centímetro, o segundo 0 no decímetro, o terceiro no metro, o quarto no decâmetro, o quinto no hectômetro e o sexto, que é o último, em quilômetro. Tudo bem? O que sobrou? Sobrou o número 29, não é? Então, onde vai colocar o 29? Não tem mais onde colocar, ele vai em quilômetros. Tá? Então coloca aí, ó. Onde está o quilômetro, coloca o 29. Beleza? Aí, ó, pronto, você já transformou. Então, ó, 29 milhões de centímetros transformado para quilômetro, você vai ter, então, ó, 290 quilômetros na realidade. Tá vendo? Então, como que ficaria essa escala gráfica? Eu vou fazer aqui para vocês aqui, ó,
Olha aqui, por favor. Ó, pegar o pincelzinho aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Então, ó, 29 milhões de centímetros é a mesma coisa que 290 quilômetros na realidade. Como que você faz para montar uma escala gráfica usando isso? Fácil. Pega a régua e risca aí, ó, 1 centímetro aqui embaixo, ó, 1 centímetro. Supondo que essa distância daqui a aqui tem 1 centímetro. Então aqui, ó, a distância desse ponto até esse ponto tem 1 centímetro. Porque a escala gráfica, pessoal, essa distância ela é padrão, ela é sempre 1 centímetro, tá? Então você coloca aqui, ó, 0, vai começar a contar do 0. Então, daqui a aqui, 1 centímetro equivale a 290 quilômetros na realidade. Entenderam? Opa, não tá indo aqui. Eu não tô... Ah, aqui, pronto. 290 quilômetros. Entenderam, pessoal? Então, como que ficaria nesse caso aqui, ó? Vamos voltar aqui para o mapa do Centro-Oeste. Aqui, você ia construir a escala gráfica. Aí, se eu perguntasse para vocês, ó, da cidade de Cuiabá até, vamos pegar aqui, ó, até Três Lagoas, ó, cidade de Três Lagoas, a divisa aí com São Paulo. Então, eu quero que, ó, supondo, né, eu passo um exercício. Eu quero saber qual é a distância em linha reta da cidade de Cuiabá até a cidade de Três Lagoas, sabendo que a distância em centímetros de Cuiabá até Três Lagoas é 4 centímetros de distância. Então, como que você vai fazer a conta? Sabendo que de Cuiabá até Três Lagoas tem 4 centímetros. Se eu sei que cada centímetro vale 290 quilômetros, porque eu transformei, não transformei? 29 milhões de centímetros é igual a 290 quilômetros. Então, o que você vai fazer? De Cuiabá a Três Lagoas, se tem 4 centímetros, você vai fazer 290 vezes 4, não é? Então, ó, 290 vezes 4, você vai saber a distância de Cuiabá até Três Lagoas. Por que vezes 4? Porque é 4 centímetros de distância de um ponto ao outro. 4 vezes 0? 0. 4 vezes 9? Hein, pessoal? 36. 36. Sobe o 3. 4 vezes 2? 8. Mais 3, 8. 9, 10, 11. 1, 2, 3, ponto. Então, qual que é a distância da cidade de Cuiabá até Três Lagoas em quilômetros, usando a escala gráfica? 1.160 quilômetros na realidade. Tudo bem? Pessoal, ó, sejam bem sinceros. Eu vou voltar até aqui, ó. Vou até tirar essa tela aqui. Deixa eu voltar. Interromper o comportamento. Vamos aqui. Deixa eu voltar. Tá todo mundo me vendo? Sim? Sim. Tá. Aham. Quem daqui não Sim. entendeu como faz para transformar centímetro para quilômetro? Naquela tabela lá que eu pedi para vocês montarem. Quem daqui não entendeu isso? Vocês conseguiram entender? Você viu que fácil? É só você pegar o número que está em Muito. centímetro e transformar ele para quilômetro, colocando o número até chegar em quilômetro. Tudo bem até aí? Beleza, né? Pessoal, abre o áudio aí, fala comigo. Beleza. Beleza. Sim. E como que faz para montar uma escala gráfica, sendo se você tem uma escala numérica no mapa? Você pega aquele número, você sabe que aquele número, 2 pontos, é 1 por, que é 1 centímetro. 1 centímetro é igual a, sei lá, 29 milhões de centímetros na realidade. Mas você não vai falar que a distância de Cuiabá até Três Lagoas tem
tem 29 milhões de centímetros de distância. Você é errado falar isso. Você tem que falar em quilômetros. Então, como você faz para transformar? Você pega aquele número em centímetros, usa a tabela e joga ele e vê quantos que dá em quilômetro. Nesse caso, deu 290 quilômetros. Oi? Se eu não me engano, também tem como fazer a divisão, ao invés de colocar os números na tabela. Sim, dá para fazer isso também. Mas eu estou ensinando da forma mais café com leite aí para vocês, a forma mais fácil, tá bom? Ok. Beleza, pessoal? Imagina mais difícil. Então. Então, ó, qual é o desafio agora? Desafio para vocês agora. Eu quero que vocês, ó, eu converti a escala numérica numa escala gráfica, não foi? A gente pegou os números e transformou para quilômetros. Agora eu quero o inverso. Eu vou voltar na minha tela aqui. Ó. Vou voltar na minha tela. Compartilhei. Beleza? Estão me vendo? Sim, né? Ok. Aham. Ó, eu quero que vocês transformem essa escala aqui da apostila, da página 13, ele está na escala gráfica, não tá? Vai de 0 a 225 quilômetros. Esse aqui é uma escala gráfica. Eu quero que vocês façam, nesse mapa, usando aqui, a escala numérica desse gráfico, dessa escala aqui. Eu quero que vocês façam a escala numérica. Eu vou dar a dica como faz. É o inverso. Para você saber Multiplicar? aqui, ó. Como que faz então? Vai, explica. Como que faz para transformar a escala gráfica numa escala numérica? Vai. Coloca os valores ao contrário. Coloca os valores ao contrário. Muito bem. Ele não tá aqui, ó. Não é 225 quilômetros? Eu não pedi para você escrever lá, quilômetros, não tá no caderno? Pedi, não pedi? Então, esse número aqui, ó, 225, ele não tá em quilômetros? Como que você faz para achar esse número em centímetros? Fácil. Você coloca 225 no lugar do quilômetro, que está em quilômetros, não tá? Então, 225. Escreva aí onde está o quilômetro. Coloca 225. E você vai acrescentando zero até chegar em centímetro. Vê quantos zeros você tem que acrescentar para chegar até em centímetros. Vai fazendo aí, coloca aí. Um zero, outro zero, outro zero, outro zero, mais um zero. Chegou em centímetro. Quantos zeros você acrescentou? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Não é? Então, pega esse número inteiro agora e coloca aí, ó, 1. Pode fazer aí embaixo aí. 1, 2 pontos, que é 1 por 200. Coloca aí o número 225 e vai colocando e coloca 5 zeros. Aí você vem lá cortando, né? Corta lá, ó, lá de trás. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, mais para frente. 1, 2, 3, ponto no 5. E sobra o quê? 22. Então, ó, na realidade, como que vai fazer a leitura dessa escala numérica? 1 por 22.5000000. Então, esse número aqui, ó, você transformou a escala gráfica para uma escala numérica. Tudo bem? Todo mundo conseguiu fazer? Fala aí, fala que conseguiu aí. Dá um ok. Sim. Sim? Consegui. Sim. Fácil o pessoal transformar um no outro? Pessoal, acho que já passou a nossa aula, né? Meu Deus, aqui, perdi a hora, perdi a noção da hora. Ah, não, falta alguns minutinhos, acaba 9h48, é 9h43. Beleza, pessoal, tudo bem? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Vocês estão vendo minha tela aí? Estão, né? Sim. Tá, deixa eu voltar aqui. Ó, deixa eu só mostrar para vocês rapidinho uma coisa aqui, ó. Então, pessoal, ó, qual a importância, então, da escala? Você consegue saber o tamanho real que foi reduzido esse mapa. E o tamanho real que é a distância de um ponto a outro. Tudo bem? Que é o que a gente acabou de ver aqui. Aí, ó, ele coloca aqui, ó, um desafio, que é uns exercícios. Tá bom? Eu vou fazer com vocês aqui rapidinho, já tá a resposta, só para vocês entenderem o conteúdo, tá bom? Então, com base nesse mapa aqui, ó, vamos lá então, ó, desafio. O mapa acima mostra a região centro-oeste do Brasil. Observe, utilize os conhecimentos que você tem sobre os principais elementos de um mapa e faça o que se pede. 1. Faça uso da escala gráfica
que é a escala gráfica? Esse grafiquinho aqui, ó, que tá aqui embaixo. 0 a 225 quilômetros. Lembra que de um ponto a outro é 1 centímetro. E descubra a distância aproximada entre as cidades de Goiânia e Brasília. Então, ó, se você pegar aqui ó, a cidade de Goiânia, tá vendo? Olha aqui, ó. Vou colocar em vermelho, ó. Goiânia aqui, ó, tá vendo? Fica em Goiás. Até Brasília. Qual que é a distância aproximada entre eles? É só você ver quantos centímetros tem desse ponto até aqui. Então, a resposta aqui, ó, 260 quilômetros. Tá bom? É a mesma coisa, o exemplo que eu fiz aqui, de Cuiabá até Campo Grande. Se tiver 2 centímetros, você faz 225 vezes 2. Você descobre a distância em quilômetros. 2. Descubra também a distância entre as cidades de Campo Grande e Cuiabá. Ó, Campo Grande e Cuiabá. Foi o que eu falei para vocês aqui, ó. Eu coloquei um exemplo, tá, pessoal? Como se fosse 2 centímetros. Mas o certo dessa atividade para saber a distância é fazer o quê? É pegar a régua e ver quantos centímetros tem de Cuiabá a Campo Grande. Aí você vê quantos centímetros tem e faz vezes 225. A resposta aqui, ó, aproximadamente 700 quilômetros. Tá bom? Beleza? Bom, ó, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. O objetivo da nossa aula hoje, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui no nosso plano de aula. Estão acompanhando aí comigo? Ó, no nosso plano de hoje, era para eu chegar até a página 18. Porém, não deu tempo de chegar até a página 18 hoje. Porque eu tive que fazer todas essas explicações aí para vocês, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Na nossa próxima aula, deixa eu voltar aqui. Ó, na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade aqui, ó, escalas pequenas e grandes. Tudo bem? Certo? Ó, eu já vou até adiantar para vocês isso. Já vou até adiantar, que dá tempo, ó, tem alguns minutinhos. Vamos lá. Ó, o que é uma escala pequena e o que é uma escala grande? Grava isso. Se não entender, não é tamanho, tá? Não é tamanho. Ah, uma escala grande representa um tamanho maior. Ah, uma escala pequena representa um mapa menor. Não. Não. Grava o que eu vou falar. O que é uma escala grande? Uma escala grande, ela vai mostrar, escala, lembra que escala é aqui, ó, né? Representada aqui embaixo, ó. Aqui está numa escala gráfica, tá? O que é uma escala grande? Uma escala grande, ela vai mostrar nesse mapa um maior número de detalhes, tá? Então, uma escala grande apresenta mais detalhes. Detalhes como ruas, detalhes como cidades, entendeu? E o que é uma escala pequena? Uma escala pequena é uma escala que mostra no mapa poucos detalhes. Então, por exemplo, um mapa com poucos detalhes, que tem uma escala pequena, você vai ver lá o país. Você não vai ver rua, você vai ver o país. Então, nesse caso aqui, ó, olha aqui todo mundo. Todos. Isso. Tá vendo aqui, ó? Tem 3 mapas com 3 escalas. Qual desses mapas, 1, 2 ou 3 que tem escala, qual deles aqui tem uma escala pequena? Lembrando que escala pequena tem poucos detalhes. É o mapa 1, 2 ou 3 que tem uma escala pequena? Mapa 1. Por que é o mapa 1? Porque no mapa 1 você está vendo os países, ó, Canadá, Estados Unidos e México. Você está vendo detalhe nesse mapa? Não. Então essa escala é uma escala pequena. Porém, olha o número aqui da escala, é maior, né? Ó, que ele está representando uma área maior. Então aqui, ó, nós podemos falar que o mapa 1 tem uma escala pequena, porque ele tem poucos detalhes. Diferente do mapa 3. Olha o mapa 3, o último, ó. O mapa 3, ele vai dando um zoom nos Estados Unidos, ó, tá vendo, ó? Vai dando um zoom, um zoom. Aí ele aumenta o detalhe, ó. Tá vendo que você consegue ver a cidade de Seattle aqui em cima? Então, se você consegue ver cidade, você vê mais detalhes. Então, a escala é uma escala grande, porque você tem grandes detalhes.
Entendeu? Porém, o número aqui da escala, ó, é menor, porque você tem aqui, ó, você aumentou o zoom, então a quilometragem é menor. Tudo bem? Quem aqui ficou com dúvida? Então, ó, escala grande, maior detalhe, maior área. Escala pequena, menor, maior o detalhe, menor a área. Tudo bem? Maior área, quer dizer. Menor área, desculpa, porque você vê mais detalhes. Tudo bem? Bom, então é isso. Deixa eu voltar aqui na telinha. Pessoal, tá todo mundo vendo? Tá todo mundo me vendo aqui? Yes. Pessoal, Sim. então, ó, na nossa próxima aula a gente vai continuar da página 14, tá bom? E ó, como eu já falei esse detalhe para vocês, a gente vai continuar seguindo até aí. Espero que vocês tenham entendido. Todo mundo entendeu a aula de hoje? Fala aí no áudio. Sim. Ficou Sim. claro? Ficou? Beleza, então, Ô, galera. Ó, então finalizamos a nossa aula. Agradeço a participação de todo mundo, tá bom? E quinta-feira que vem eu vou entrar no ao vivo de novo para dar continuidade nesse conteúdo. Fica mais fácil da gente ver assim. Gostaram, pessoal? Fala, gostaram da aula? sim. Sim. Deu para entender mesmo? Sim. Uhum. Então tá, pessoal, agradeço a participação de vocês, tá bom? Então a gente se vê na nossa próxima aula, tá? Quinta-feira que vem. E eu vou deixar essa aula gravada, eu vou postar ela depois no grupo do Telegram, tá? Então, Tá. abraço para todo mundo. Boa aula Tchau. para vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar, não tem problema, tá bom, Márcio? Chama. Márcio, pessoal, a Evelyn, todo mundo aqui que eu tô vendo, beleza? Beleza. Fechou, pessoal? Boa aula para vocês. Até mais, viu? Tchau, Até. tchau. Tchau. Falou, Tchau. tchau. Ó,
bombom doce.